Mais uma vez, então, estamos aqui no nosso podcast da Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Hoje nós vamos falar de um assunto que tem tudo a ver com a nossa faculdade, porque é medicina. Mas tem tudo a ver também com interesses da nossa faculdade, com coisas que a nossa faculdade faz extramuros e que são muito importantes também. Tenho o prazer mesmo de hoje de entrevistar o Dr. Fernando Gomes, neurologista e neurocirurgião, não é isso? Formado na 80ª turma da nossa faculdade, fez residência, trabalha conosco e tem mais coisas para contar para a gente. Fernando, vou deixar para você contar a tua trajetória lá na escola e o que você mais tem para dizer para a gente sobre lá. Já muito obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz de estar participando aqui, porque estamos falando para uma comunidade que os nossos laços parece que são mais fortes do que laços de sangue, não é verdade? É uma sensação de pertencimento que a gente tem, né? Eu te juro, quando eu entrei aqui foi aquilo que eu te disse. Puxa vida, né? Voltando minha cabeça lá para trás, logo depois de ter feito o vestibular, indo checar se eu passei na faculdade de medicina ou não. Eu lembro até hoje, assim que eu vi meu nome, eu liguei para casa, falei com a minha mãe, eu falei, mãe, olha, vou fazer uma pergunta para você. Serve a Escola Paulista de Medicina? Imagina, olha só que pergunta, né? A gente, numa época, né? Hoje em dia tudo é diferente, mas naquela época isso era uma disputa muito grande, né? Sim. Ela falou, meu filho, serve qualquer coisa, até se você não passou, ela viu, né, o quanto isso... Mas para mim não serve, passei na Pinheiros. Puxa vida. E hoje eu aqui sentado sendo entrevistado por você e também como um antigo aluno da Faculdade de Medicina da USP. Então é muito bacana, é uma emoção muito grande. A gente não se chama ex-aluno, porque primeiro não vamos deixar de ser aluno, vamos estar aprendendo a vida inteira. Exato. E antigo sim, porque nós estamos junto com a nossa faculdade antes, durante e depois. Exatamente, exatamente. Então, e tudo começou dessa maneira. Na minha família, nenhum médico. Na verdade é o seguinte, meus avós paternos são imigrantes da Ilha da Madeira. Estava muito ruim a situação econômica, tomaram um navio e vieram para o Brasil. Ficaram em Santos, meu avô começou a trabalhar na estiva, minha avó era bordadeira e meu pai nasceu num cortiço, num lugar bem simples mesmo, né? Mas sabe como é que é português, né? Sim. Compra, vende, barraquinha, de repente está ali com um cantinho, padaria veio para São Paulo. E aí meu pai estudou, conheceu minha mãe, se casaram. Minha mãe é uma mulher que veio do interior, da região de Guaraci, perto de Barretos, professora. E tem eu e minha irmã, a Renata, que também é médica, Sim. mas ela é da Santa Casa, né? E então eu falei, puxa vida, quero estudar medicina. Desde pequenininho eu já tinha essa vontade, porque nós tínhamos um vizinho ali do lado, uma vizinha, que funcionava quase como uma avó postiça, e ele era médico, o Marcos, que até trabalhou também junto com o CRM, e eu sempre olhava aquele cara, eu falava, puxa vida, ele deve fazer uma coisa muito importante, porque ele está sempre ocupado, estuda, e faz umas viagens para fora do país. Eu acho que esse negócio deve ser bacana. Já que eu tenho que gastar meu tempo e minha inteligência, que seja numa coisa que... Exato. Aí eu estudei num colégio até a 8ª série, um colégio de bairro chamado Clodian Ricardo Nunes, né? Tem um Ateneu que vai ter o 4º ano, depois Clodian Ricardo Nunes, a gente é daquela época que tinha, não é o científico que fala, mas é o colegial. E aí depois acabava, precisava fazer o colegial em outro lugar, porque ali só ia até a 8ª série. E aí eu decidi ir para o Colégio Bandeirantes. Estudei bastante para entrar, tinha um vestibulinho para entrar, enfim, e me dediquei bastante. Estudei bastante mesmo. E aí eu passei na Faculdade de Medicina, nessa conversa aí que a gente falou. E aí tudo começou, né? Aquele sonho de menino virou realidade, sem nenhum médico na família. Então, assim, eu não tinha muito um tutor, né, que falasse. Lógico, a família toda, a família grande, ficaram muito felizes, orgulhosos. Meus primos que me fizeram trote, então eu já cheguei careca aqui, entendeu? Os veteranos, o pessoal da turma 79, sofreram comigo porque eu já cheguei pronto, né? Porque a felicidade foi tão grande na família que acabaram fazendo essa festa em casa mesmo na véspera. Aconteceu o que aconteceu comigo. Outro dia eu fui num casamento de uma filha de um primo meu. E aí conversa daqui, né? Relaxando, de repente os caras falam, cara, você não sabe a bronca que a gente tinha de você. Fala, porque eu não fiz nada. Não, você é um cara legal. Mas quando você entrou na Pinheiros, você subiu o sarrafo lá em cima. Meu pai, minha mãe, todo mundo ficava cobrando da gente a mesma coisa. Performance, né? Pô, tem que conseguir, tem que estudar medicina na USP. Muita coisa. Mas é assim. E aí, a neuro, como é que ela entrou nessa história? Não, então, mas olha só. Na minha época da faculdade, o diretor
preponderantemente, era o professor Adib Jatene. Então, assim, a minha grande paixão era entrar dentro do centro cirúrgico, imagina. Como eu falei, nenhum médico na família. Puxa, eu queria entender como é que funcionava uma cirurgia. Então, eu via lá, professor Zerbini, né, as coisas do professor Adib Jatene. Eu falei, eu quero ser cirurgião cardíaco. Minha primeira paixão foi a cirurgia cardíaca. E eu já entendi rapidamente que eu precisava me mexer mais do que o currículo viesse oferecer. Sim. Então eu falei, puxa vida, vou me envolver com o pessoal. Nesse mesmo tempo eu conheci o Dr. Alfredo Inácio Fiorelli, que fazia transplante cardíaco. Ele falou, Fernando, não só para mim, para outros grupos de acadêmicos, nós vamos construir uma liga de transplante cardíaco. Você não quer participar? Aí é lógico, participei do curso. Me chama que eu vou. Aí fui. Então, assim, eu construí um currículo paralelo na faculdade voltado para a cirurgia cardíaca. E vendo ali, professor Adib Jatene, diretor da faculdade, ministro da Saúde, muitas coisas acontecendo. E nessas indas e vindas das atividades da Liga de Transplante Cardíaco, por isso que eu falo para o aluno da faculdade, olha, participe das atividades extracurriculares. A gente tem um universo aberto aqui, e, sobretudo, utilize os contatos dos antigos alunos da Faculdade de Medicina. Eu tenho certeza, se qualquer aluno da Faculdade de Medicina atual, que está estudando agora, chegar em você, Rangel, e for pedir uma orientação, você vai perder muito mais do que 5 minutos, não é? Rapaz, pelo contrário, você fala, quem é da escola? Não, liga aí que eu posso. Eu lembro que ligaram para pedir contribuição para o bisturi. Lógico, cara, lógico. É minha escola, pô. Lógico. Você sou eu há 15, 20, 30, 40 anos atrás. Eu posso dizer para você que até transborda isso, né? A gente fala aqui porque estamos num ambiente de antigos alunos. Sim. Mas se vier um aluno de qualquer faculdade de medicina e já se fala, olha, pretendo seguir a área da saúde e tudo, você vai parar e vai gastar um tempo ali. E nessas idas e vindas, por isso que eu falo, ó, vamos fazer várias atividades, porque é aí que você acaba se encontrando. Eu uso o meu exemplo como forma, até para mostrar que a vida ela é mutável. A gente vai tendo desafios e vai tendo buscas. E nesses plantões que eu fazia, extra as atividades curriculares, então a gente acompanhava toda aquela jornada do indivíduo que de repente sofreu um trauma de crânio grave, que teve um tiro na cabeça, que teve um AVC, enfim, e se ficou naquela condição de um coma sem possibilidade de retorno, evoluiu para a morte encefálica, participou de todo aquele processo, né, vendo, né, como acadêmico, até mesmo no momento da remoção dos órgãos, da doação, aquela questão humana de como tocar esse assunto na família, uma grande perda súbita que ao mesmo tempo representa minutos ou momentos depois esperança para 7, 8 ou 10 outras famílias. Enfim, e num daqueles plantões bem próximo do 6º ano, eu já com o currículo bem gordinho, focado na cirurgia cardiovascular, eu lembro que me deu uma coisa esquisita. Eu vi um residente de neurocirurgia passando apressado de um lado para o outro com um livro, checando o exame neurológico que eu precisava fazer. Eu olhei para aquele rapaz, que era um rapaz que tinha falecido, estava em morte cerebral, que seria o doador. Eu falei, puxa vida, o que acontece aqui é muito interessante. Estou falando aqui da caixa torácica do coração, as técnicas são difíceis, né? E salva tanta gente. Mas, puxa vida, nesse andar aqui de cima, parece que tem um toque ali. E eu senti uma coisa diferente naquele momento. E foi um súbito. Eu falei, puxa vida, eu quero fazer o que esse residente está fazendo. Eu quero fazer neurocirurgia. Não que eu não gosto da cirurgia cardíaca, mas eu falei, aqui tem um negócio que eu não entendo. E aí você pode imaginar. Estão me desafiando de novo. Não sei se na sua época tinha isso, Rangel, mas na minha tinha isso muito bem estabelecido. O famoso apavorômetro. Você sabe o que era apavorômetro? Não? Você tinha isso ou não? Como as vagas de residência elas são limitadas, então o que toda a turma fazia? Para a gente tentar, de alguma forma, não ficar disputando à toa, eu digo assim, de repente a pessoa ela tem o mesmo interesse pela clínica médica, pela pediatria ou ginecologia. Lá tem 10 candidatos então, e 4 vagas. Daí todo mundo colocava um papel na parede e dizia ali qual era a primeira, segunda, terceira opção, porque se a pessoa não fosse tão assim, ideia fixa com o negócio, assim, vou mudar, porque aqui tá mais fácil e tá tudo bem, né? Enfim. E aí eu peguei e escrevi lá o meu em neurocirurgia, porque cirurgia cardíaca você faz primeiro cirurgia geral e depois você vai para outra especialidade. Eu falei, escrevi neurocirurgia. Aí o pessoal ficou maluco na minha turma, falou, olha, você escreveu tudo errado, cara, vai lá ver, porque seu nome tá errado, tá na neurocirurgia, alguém deve ter trocado. Daí eu falei, não, fui eu mesmo. Os caras, pô, você tá louco? Meu apelido era Tom na época. Né? Tom, você tá louco? O que aconteceu? Puxa vida, um cara com uma jornada toda aqui, a gente
Pô, eu quase cumprimentava o professor Adib Jatene assim, entendeu? E, enfim, falei, mas é isso mesmo. Aí o estresse é lindo, né? Porque eu comecei a fazer um retrospecto da minha carreira acadêmica. Eu falo, puxa vida, eu nunca me dediquei Será tanto que o pessoal assim. da neuro vai valorizar isso aqui? A neuroanatomia, neurofisiologia, sempre a gente passava e estudava. Tinha interesse, mas me interessava em outra coisa, fazia anastomose e tudo mais. E aí eu falei, o estresse é lindo, né? Isso para mostrar que o estresse é lindo. Falei, puxa vida, eu vou ter poucos meses aqui até a prova de residência. Naquela ocasião, a neuroanatomia era uma coisa que era muito cobrada e fazia diferença. O titular naquela época era o professor Raul Marino Júnior. Eu falei, só tem um jeito, eu vou decorar esse livro. Eu vou decorar o Ângelo Machado, vou decorar o Carpenter. E aí não tem jeito, se eu tiver o livro, decoro na cabeça, eu gabarito esse negócio. Não foi uma estratégia das mais normais de serem adotadas. E eu passei, na verdade, aquele período todo numa imersão completa. Posso falar para você? O estresse é lindo e funciona. Surpreendentemente, eu passei em primeiro lugar na prova de residência para neurocirurgia, sendo que eu passei colegas que estavam na mesma batida que eu estava em relação à cirurgia cardíaca, em relação à neurocirurgia. E eu falava para eles, eu tenho certeza que vocês são melhores do que eu e vocês conhecem mais neuro do que eu, porque eu não tive tanto tempo ou superfície de contato. Mas esse meu resultado positivo, eu atribuo ao estresse. Eu estava com medo de não passar. E a você paixão, tá entendendo? sabe? Paixão. Porque sem paixão, você não vai a lugar nenhum. Encantamento. Sabe? Você estava hipnotizado. Era de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. A hora que fosse, você estava pensando no neuro. Toda hora. Não é verdade? Isso aí é uma alavanca, rapaz. A paixão, o encantamento é um negócio que realmente transforma. Você não consegue estar apaixonado a vida inteira. Assim. Tem momentos em que né, tem performance assim. Mas isso aí realmente é uma alavanca espetacular. Parabéns, mais uma vez. Olha, eu fiquei muito feliz. E aí começou um processo realmente de modificação, porque eu sinto que eu me tornei médico mesmo foi durante a residência médica. E quando a gente fala de neurocirurgia, pelo menos naquela ocasião, você imagina, né? Eu me formei em 97. Foi de 92 a 97, então de 98 a 2002 foi o período de residência. O primeiro ano a gente faz neurologia clínica, o professor Milberto Scaff era o titular, e depois os outros anos sequenciais são na neurocirurgia. E, de fato, o nome residência médica se aplica aos conceitos primordiais de Baltimore, da Johns Hopkins, ou coisa assim, porque, de fato, a gente morava no hospital. Então, tanto faz se seu nome estava na escala de plantão ou não, porque você estava lá sempre, você tinha que estar lá sempre. Tanto é que no segundo ano eu pleiteei uma vaga para morar aqui na moradia no HC, e apesar dos meus pais morarem aqui em São Paulo, relativamente perto, eu fui aceito para morar com um colega que era do interior, e fiquei muito feliz. E utilizei esse recurso de uma forma muito boa para a minha saúde física e mental. Porque como a gente não tinha momento para voltar para casa, puxa vida, em 2, 3 minutinhos eu tinha um quarto. Você atravessava a ruazinha, estava no prédio da reitoria. Do lado do prédio da reitoria, isso aí. Ali. Exatamente. Da administração. Era tão... Você estacionava o carro, você tinha atlética do lado, você tinha cama, comida e roupa lavada. Né? Quer dizer, assim, estude, cara, que você está aqui para isso. O resto nós estamos te dando. Exatamente, né? Exatamente. Eu descobri a associação porque eu quis doar na residência. Eu nem sabia que existia associação na residência, na reforma da faculdade. E porque realmente eu tenho gratidão por aquela escola, mas uma gratidão assim maior que eu. Primeiro que é a escola que eu mais fiquei. Nunca fiquei tanto tempo numa escola só. Sim. Segundo que realmente me mudou. É o que você fala, daquele garoto lá fazendo vestibular para um cara que pode chegar e falar, não, eu me formei na melhor escola da América Latina, pô. Né? Eu aprendi com professores que escreviam os livros. Na minha época era o Eros Abrantes Erhardt, entendeu? Que era da neuroanatomia. Sim, sabe? sim. Então, a gente tem que carregar isso. E assim, não sou eu que estou reverenciando a escola, eu estou agradecendo ela ter me aceito e ter mudado a minha vida. Eu creio que é o teu sentimento, não, é isso que nos une. Exatamente isso. Exatamente isso. Agora, conta para mim, e como é que é essa história de ficar operando aquelas cabecinhas e fazendo as coisas? Porque tudo tem realizações e frustrações e conviver com isso não é fácil, né? Graças a Deus, hoje nós estamos conseguindo realizar mais do que frustra. Mas, mesmo assim, tem muita barreira pela frente, muita coisa para vencer ainda, né? Eu acho o seguinte, para se fazer um curso de medicina, uma
residência séria, densa, né, em qualquer área em que a gente lida com o sofrimento humano, é necessário um amortecimento emocional e aqui a família se torna extremamente importante. Eu sou muito grato ao meu pai e muito grato à minha mãe, porque muitas e muitas vezes foi para ela que eu voltei para dividir um pouco da angústia e sofrimento que eu tinha. Não que nos mestres, nos professores e colegas eu não conseguisse encontrar isso, né? E é lógico, né? A nossa crença... Tem gente que se fala, eu não acredito em Deus e outras coisas. Eu particularmente acredito, sabe? E é nessa crença que muitas vezes eu busquei afago e equilíbrio para seguir em frente. Porque a neurocirurgia, principalmente, ela te coloca em contato muito próximo com o sofrimento humano verdadeiro. E você faz parte disso na prática. Dei o exemplo do indivíduo que teve um trauma de crânio, você opera, ele tem coma e você precisa passar essa notícia. Vem aquela esperança que a família mostra e você, de longe, você já olha e você fala assim, puxa vida, não tem explicação científica para uma melhora de fato acontecer. E você não está autorizado moralmente, se você de fato tem princípios éticos como que a gente aprende na faculdade, de destruir uma família com uma palavra. E ao mesmo tempo não fazer um indivíduo de refém por conta disso. Não sei se você me entende. Entendo, porque, eu sempre tive uma coisa que dizia assim, eu posso não resolver o teu problema, mas tirar a tua esperança. E aí, dentro da neurocirurgia, ainda me apaixonei por uma coisinha mais difícil ainda, que era a neurocirurgia pediátrica, porque ela é tão complicada, porque o volume sanguíneo no corpo do bebê é pequeno e você não tem margem para sangramento. A cabeça, veja, são 2% do peso corpóreo, 1,5 kg de cérebro e consome 20% de toda a energia metabólica. E a perfusão é muito grande. Então, você tem um pouquinho de sangramento ali, uma criança pode morrer na mesa. Eu acho que daí eu encontrei um pouquinho aquele meu brilho pela cirurgia cardíaca, que eu falei, pá, aqui é a parada da técnica mesmo difícil. Só que lidava a todo momento com aquela situação. Então, você opera uma criança e essa criança é sequelada. Isso é justo? Pô, já nasceu com um tumor na cabeça? Isso é honesto? Deus existe? Deus não existe? Aí você vê aquela família estruturada que se desestrutura porque a mãe fica com o filho e o filho tem epilepsia e o marido abandona aquele lar porque não suporta o peso. Enfim, tem uma questão social, humana, escondida por trás de um muito bisturi. Relevante, né? Assim como uma cirurgia que você entra, tá tudo bem, de repente tem uma complicação ou um caminho adverso e o indivíduo sai sequelado. Como dizia o professor Raul Marino Júnior, ele tinha umas sacadas muito inteligentes que faziam a gente refletir. Você não pode operar um tumor na área da fala de um paciente e ele sair da cirurgia sem palavras para te agradecer. Então, assim, você lida com uma situação diferente da sequela. Você começa a ter sucesso, você começa a achar que você realmente sabe fazer as coisas, né? Essas coisas servem para a gente colocar na terra de novo. Exatamente, né? Exatamente. Eu noto que você tem uma comunicação muito fácil, muito boa, graças a Deus, e consegue passar essas coisas. Me conte o quanto, e eu percebo que você está produzindo comunicação o tempo todo. Da onde vem essa coisa? Você tem vontade de mostrar para as pessoas aquilo que pode ser útil para elas? Eu acho o seguinte, de tão difícil que eu encarei essa mudança da especialidade da cirurgia cardíaca para a neurocirurgia, me veio uma vontade de traduzir esse difícil. Porque existe um preconceito dentro da faculdade, quando a gente passa pelo processo, que a neuroanatomia é uma coisa impossível, intangível de se entender completamente. Eu falava, puxa vida, é difícil, mas tem um jeito que a gente pode explicar as coisas ou até ensiná-las de uma forma que depois que o indivíduo tiver interesse, ele vai poder mergulhar. Eu não preciso criar um pedágio tão alto do tipo, ou você entende tudo, ou então você é um ignorante. Eu acho que daí veio esse desafio. Pô, traduz essa especialidade que é quase uma especialidade de um astronauta para um ser humano normal aqui em condições... Você retratou bem. Nós entramos na faculdade e por alguma razão deram um trote na gente, que não foi um trote, foi uma questão curricular. Mas nós começamos a anatomia pela neuroanatomia. Pô, isso é Entendeu? Já tomamos direto no nariz, né? E a gente lia aquele negócio, não entendia. Até que eu li um dia um capítulo que chamava Grandes Vias Aferentes e Eferentes. Aí eu comecei a perceber o trânsito da coisa, Sim. Onde é que estava. Mas aí que começou a montar o entendimento do que era aquilo. Porque até então você lia, não, trato espinotalâmico posterior, que vai neste ou naquele núcleo.
Meu Deus, o que esse homem está falando? Até que de repente você fala, bom, tem uma avenida aqui, tem uma que vai, uma que vem, então peraí, tem um negócio aqui, tem outro que serve para lá. Começa a criar uma certa lógica para você e aí sim a coisa ganha entendimento. E por isso que eu me perguntava, eu falava assim, puxa vida, por que esse processo pedagógico ele tem que ser tão árido, tem que ser tão difícil? Parece que é até uma forma de você, sabe, o bruxo que não ensina a mandracaria ele ali. Só mostra fala, as mágicas. Não, mas pelo amor de Deus, a gente pode fazer um passo a passo, um caminho suave mesmo, sabe? Um passo a passo. Isso... E assim, até chegar num nível que, olha, isso aqui para um médico você tem que saber, não tem conversa. A partir daqui, você pode se dedicar a uma subespecialidade e, bom, o caminho está aberto. Agora, e no outro aspecto, você comunicar com os colegas, muito bem, e comunicar com o público, com o povo, com a sociedade. Você sabe que aconteceu um negócio muito interessante, né? A gente vai sempre acumulando amizades. Eu entendo muito dessa forma. A gente abre portas... Vai fazendo um patrimônio de network. Quando eu acabei a residência, eu falei, puxa vida, na minha cabeça, o próximo passo é fazer um doutorado. E eu falei, eu vou para onde? Eu falei, já sei, eu vou para as minhas origens iniciais ali. Fui para o INCOR. Sim. Encontrei o grupo do professor Maurício Rocha Silva, porque eu falava, puxa vida, o que eu quero estudar aqui? Tinha todo aquele caminho desenvolvido pelo professor Dário Bellulini, o ATLS, o trauma, tal... a solução salina hipertônica, e eu falei, puxa vida, eu quero estudar um modelo experimental de trauma para saber se, de repente, o Corpo de Bombeiros ou quem faz o resgate, se oferecesse uma salina hipertônica a 3% e não 7,5%, você não conseguiria... amenizar, ou diminuir a pressão intracraniana. Então, fizemos um modelo experimental. E eu fiz isso no INCOR, fui muito bem recebido, olha só, no Instituto do Coração, isso acabando o 5º ano da faculdade. Então, assim, as portas que eu tinha aberto com o transplante cardíaco me foram muito úteis. Aí, a partir desse momento, então, fiz meu doutorado, comparei ali a salina hipertônica com Riger lactato, como usualmente era feito, tudo. E terminando esse doutorado, por volta de 2006, mais ou menos, nós tivemos a transição de professor titular. Até então, eu já estava trabalhando no grupo da neurocirurgia pediátrica, mas consegui, em paralelo, seguir ali minha carreira acadêmica. O professor Maurício Rocha Silva, eu tive a honra de ter ele como o meu orientador, o professor Capone, o professor Poli de Figueiredo, finado, excelente professor que depois ficou na cátedra da técnica cirúrgica, cirurgião vascular, enfim. E aí mudou a cadeira lá da neuro, saiu o professor Raul Marino Júnior, o professor Píndaro ficou um pouquinho, e daí entra o professor Manuel Jacobsen Teixeira. E eu fui apresentar para ele. Você conhece bem ele, né? Ele te deu trote, né? Ele falou, Fernando, a gente precisa fazer o seguinte aqui. Eu sei que você gosta da neurocirurgia pediátrica, mas nós temos uma questão na neuro. A hidrocefalia do adulto, ela é relegada em segundo plano e não tem ninguém cuidando. Então vem aí qualquer residente, passa qualquer válvula, os pacientes não estão organizados. Você não quer fazer esse serviço? Eu olhei bem para ele assim, eu pensei num momento assim, falei, eu gosto de operar bebê. Mas eu falei, o senhor acha que eu vou ser útil nisso? Ele falou, não, eu tenho certeza. Então eu quero que você monte esse grupo que não existe, organize isso. E de fato, na neuro, se você tem complicações com válvula, isso implica em ventriculite, em meningite, em pacientes que vão ficar 14, 20 dias recebendo antibiótico, aumenta o risco de sequela. Ao passo que se você organiza isso, tem menos complicação, com um procedimento de implante, sim, você consegue, obviamente, deixar o serviço mais higiênico e sobra leito para as outras patologias serem abordadas, certo, e mais pacientes serem tratados. E eu gostei do desafio. Falei, tá bom, vou fazer isso. Aí precisei me desvincular da cirurgia pediátrica, montei esse grupo, isso foi em 2007, e o foco principal era cuidar de pessoas com 65 anos ou mais com diagnóstico de hidrocefalia de pressão normal. Outras patologias também, hipertensão intracraniana idiopática, e aí a gente tem uma conversa muito grande com a oftalmologia, sim, e tudo, e as outras hidrocefalias, né? Até tempos atrás a gente tinha bastante hidrocefalia por neurocicercose. Por sorte, cada vez menos a gente vê uma questão sanitária. Vocês estão organizando um congresso agora, uma coisa assim qualquer, não é? Sim, sim. É o Congresso Mundial de Hidrocefalia, que fala justamente... Mundial. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Então, eu faço parte atualmente do board internacional dessa sociedade. Então, o pessoal do Japão, da Suécia, Noruega, Finlândia, Dinamarca, Estados Unidos, dá mais de 50 países, só que esse ano vai acontecer aqui. E aí eu organizei esse grupo, segundo o que o professor Manuel Jacobsen me deu como missão. Sim. Esse grupo eu entendi que precisaria ser multidisciplinar,
Porque, basicamente, o paciente com hidrocefalia de pressão normal pode ter 3 problemas principais. Apraxia de marcha, incontinência urinária e alteração cognitiva. Então, eu falei, puxa vida, eu preciso fazer uma avaliação neuropsicológica nesses pacientes. E meu primeiro impacto, fui falar com o pessoal da neuropsicologia e falaram, olha, Fernando, eu acho muito legal a sua vontade de juntar, só que é o seguinte, grande parte dos seus pacientes, assim, são analfabetos, então a gente não vai poder fazer uma avaliação. Eu falei, ó, você vai me desculpar, eu não quero saber se o pato é macho, eu quero é ovo. Ah, não, mas não dá, porque os testes... Eu falei, olha, então tá bom, então eu já entendi que eu preciso ampliar o meu raio de ação. Aí eu fui chamar o pessoal da musicoterapia. Falei, puxa vida, não dá pra gente pegar alguma coisa de memória, de música, uma coisa folclórica, ou que faça... A gente faz uma avaliação antes e depois das punções para saber se o paciente... Sim. E aí o negócio começou a tomar um vulto muito legal, porque começou a transbordar. E nesse caminho, eu tô falando tudo isso para te contar da comunicação que chegou. No Rio de Janeiro, no Projac, estava acontecendo uma mudança de carreira. Lembra que a bancada do Jornal Nacional, naquela época que a Rede Globo era muito forte, era o casal, William Bonner e Fátima Bernardes. Sim. Fátima estava saindo do Jornal Nacional e iria para um programa matinal todos os dias na Rede Globo, encontro com Fátima Bernardes. E aí eles procuraram alguém que pudesse falar de memória. E bateram aqui na USP, falaram com o pessoal da psiquiatria e falaram, Fernando, vai falar tem pessoal, você está trabalhando com memória, esse negócio de fazer teste, tal. Pessoal, veja, analfabeto, pessoal que de repente não sei o quê, você não toparia aí? Eu falei, vou lá. Aí eu fui. E foi muito legal, porque primeiro que deu um baque, eu falei, puxa vida, você tá a vida inteira, você vê aquela mulher falando na televisão, de repente ela pergunta pra você, ô, doutor Fernando, é verdade que comer alho faz bem pra memória? Eu falei, não tô acreditando que Fátima Bernardes está perguntando isso pra mim. Tá bom, tome a resposta. E o negócio foi legal, foi dando química, até que um dia eu recebo um telefonema. Foi um negócio curioso que aconteceu. Isso aqui é legal de contar. Tô no consultório atendendo. Eu tenho um consultório ali na Avenida da Angélica, na frente do Hospital Infantil Sabará. Aí tocou o telefone, eu olhei assim, Fátima Bernardes, porque eu já tinha ido no programa e tinha salvo aqui. Aí a família estava na frente, o pai olhou e falou, não, doutor, atendi. É a Fátima Bernardes. Eu falei, ué. Daí ficou até uma coisa anedótica. Ô, doutor Fernando, tudo bem? Tudo bom? Escuta, eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Tecnicamente, quando que o sistema nervoso começa no... Eu tô com o William aqui, surgiu essa dúvida. Eu falei, você tá de sacanagem. William, Fátima, e uma pergunta, olha, realmente, depois que o espermatozoide encontra o óvulo, tal, com 17 dias, tem o fechamento, né, a origem do tubo neural. Então a gente pode falar que o sistema nervoso ele começa ser formado antes mesmo da mulher ter o atraso menstrual e suspeitar que está grávida. Doutor, muito obrigado. Isso aqui foi só para descontrair. É o seguinte, a gente está gostando muito do seu trabalho, a gente quer contratar você. Você topa? Vem aqui a semana que vem e veja, o Boni quer falar com você e tudo mais, o Boninho, no caso, Eu falei, puxa vida, fiquei feliz. A família não acreditava. Falei, doutor, que coisa legal. Então foi assim que a comunicação começou. E aí foi uma parceria que... Pô, foi rolando. Toda semana eu viajava para lá, viajava na segunda, o programa era terça-feira ao vivo. E você imagina a quantidade de pessoas que eu acabei conhecendo naquele período, pessoas que você fala, não, peraí, é Ivete Sangalo mesmo, do lado, assim, cutucando, vai lá, doutor, fala. Falei, puxa, tá acontecendo isso mesmo. Por conta de levar esse conhecimento, que muitas vezes é tão difícil, para além dos muros, e existia um projeto maior que a Fátima fala assim, olha, eu vou ter vários colaboradores aqui, mas o que eu quero fazer de diferente é levar, por exemplo, o conhecimento neurocientífico para o povão. Você quer fazer isso? Eu falei, claro que eu quero. Então... Quem ouve fala assim, não, ele deve estar achando que é muito bom que ele foi escolhido, etc. Eu vejo esse outro lado e falo assim, quantas pessoas ouviram e deixaram de acreditar em bobagem para acreditar na coisa científica correta, na orientação perfeita, o que não é engodo, o que é um hábito salutar, o que é bobagem, etc, etc. Quer dizer, por um lado, sim, estou conversando com um cara que estava lá na Globo falando, acontecendo, etc. Mas, por outro, eu falei, o que ele está fazendo? Ele está botando coisa boa na cabeça de muita gente, né? O que fazer, o que não fazer, etc, etc, né? Essa área,
Você teve um feedback de perguntas que te nutriu, que te fez pensar, vamos dizer, em outras formas de agir, etc? Muitas, porque a coisa começa a transbordar para um social, né? Então, eu lembro aqui de programas que eu estive participando lá e que me deram uma oportunidade e um chão enorme em termos de comunicação. Por exemplo, um dos programas, então tinha ali uma pauta organizada, iríamos falar sobre toda uma questão relacionada com medo de quem já morreu, medo de fantasma. A pauta toda era isso, com algumas brincadeiras, algumas coisas assim, papapá. Aí, de repente, nesse dia, aconteceu uma tragédia, aconteceu algo que parou, sabe quando chama o jornal de última hora ali e mostra isso pela manhã. E aí, acabou, ou seja, não tem pauta para falar. E você tem um programa com 2h30. E aí, doutor Fernando, o que vai ser aqui agora? Eu pensando na minha cabeça. Porque seria a maior gafe do mundo. Você vai falar de medo de gente que morreu, sendo que você está com uma tragédia, que um monte de gente morta ali, resgate chegando. Sim. O programa virou de um jeito que, assim, a Fátima Bernardes virou jornalista, subiu na bancada mesmo, e o doutor Fernando, eu tive ali a presença dos meus professores. Então, eu lembrava assim, Dário Birulini, ela vai começar a perguntar aqui de como funciona. Por que no momento de tragédia você muda, né? Você tem critérios para atender. Aí você fala, putz, graças a Deus que eu fui formado na USP e eu sei. Ela vai perguntar, eu vou mandar tudo aqui legal. E realmente foi bacana, porque foi um programa que mudou. E aí eu senti que ela pegou segurança, porque ela falou, puxa vida, ela também ficaria em saia curta, né? Como é que ia acontecer se não tivesse ali? Como é que fica sustentando uma coisa assim tão complicada? E aí você fala, puxa vida, a gente tá aqui, podemos falar de trivialidade, de coisa, né? Por que a pessoa prefere água quente, água fria, tudo, mas de repente quando precisa o negócio ficar sério, e foi uma parceria muito legal. Então assim, em alguns momentos eu percebi que, primeiro, a gente para se expor, principalmente para falar para as pessoas mais simples, você tem que estar muito bem respaldado. Sim. Porque é nessa hora, na verdade, que você precisa de uma pessoa que tenha o equilíbrio. E fica muito claro, né? Para mim é um divisor de águas, né? Uma coisa é você fazer propaganda do consultório, propaganda do que você faz. A outra coisa é você topar comunicar saúde. Então, assim, duas pessoas podem comunicar saúde muito bem. Um jornalista que ama a área de saúde e estuda saúde e quase que vira um médico, ou então um médico que gosta de comunicar e precisa pegar esse conhecimento e levar para as pessoas. E a responsabilidade por trás disso, porque é uma coisa, você coloca uma informação que muda a vida da pessoa. Uma vez eu fui chamado a atenção nisso, falando, Flávio, você acha que o que você fala é algo assim como... Não. O que você fala, todo mundo olha o que você está falando e aquilo muda a vida da pessoa, porque ela tem você num conceito, ela não recebeu aquela informação e você está passando a informação. E, ao fazer isso, você pode colocar uma solução ou uma bomba no colo da pessoa. Então, de repente, você não saber se expressar, não saber se comunicar corretamente, faz com que você, vamos dizer, possa prejudicar em vez de ajudar. Então, saber comunicar, é ter essa disposição e ter um embasamento para falar coisa aqui. É exatamente esse ponto que eu vejo que... E te coloca, então, num enfoque de preocupação social. Com certeza, né? Com certeza, então, com certeza. Como por exemplo, você hoje tem uma enorme responsabilidade porque você é muito ouvido, muito prestigiado, muito respeitado. Como que você vem transformar isso aí em algo mais efetivo ainda? Olha, eu vou te dar um exemplo muito prático, tá? Sim. De algumas, falei aqui de coisas muito legais que a gente sente que a gente pode fazer diferença levando informação de qualidade. Quando a gente fala dessa doença, da hidrocefalia de pressão normal, veja, tem muito paciente por aí que não teve um diagnóstico ainda disso. Se confunde com Alzheimer, é tratado errado. A gente sabe disso. Isso ao redor do mundo, quanto mais aqui no Brasil. Então, se eu tenho o microfone na mão e eu posso falar sobre isso, e o Brasil, assim como outros países, nós temos aí a bênção da longevidade, não tem espaço para diagnóstico errado. Quantas pessoas não estão em casas de, vamos falar, asilos, antigos asilos, sim, que certamente eu tenho certeza, talvez tenham o diagnóstico de hidrocefalia de pressão normal, sim, porque a pessoa vai piorando, essa dificuldadezinha para andar, daqui a pouco precisa de uma bengala, uma muleta, precisa de um andador, cadeira de roda e está acamado. Só que se fosse operada, ela estava andando. Então, você começa a ganhar, né? Aí eu fico feliz. E outras coisas eu comecei a ficar frustrado, porque a gente ia falar de neurodesenvolvimento. E aí, doutor Fernando, essa questão aí do celular, como é que funciona? Criança atrapalha a cabeça ou não? E eu falava, olha, não é normal.
Não é normal. Tanto é que o primeiro passo para tentar controlar esse abuso de tela, a Academia Americana de Pediatria fala, olha, 0 a 2 anos não usa, a partir de tal idade você tem tantas horas por dia que pode usar, porque é a única variável que você consegue dar um comando e controlar as pessoas. E muitas vezes a gente pega um choque de geração, a nossa preocupação maior é o conteúdo. Puxa, a criança está vendo coisas eróticas antes do tempo, está vendo violência antes do tempo, ou está sofrendo bullying, ou pode ter um pedófilo. Eu falo, olha, como neurocientista eu posso te dizer, existe um problema muito mais silencioso e ninguém está percebendo. A barra de rolagem infinita, porque o nosso cérebro, falando em neuromodulação, Sim. ele é plástico. Você estimula ele com mecanismos eletromagnéticos ou até mesmo através do condicionamento e terapias, ele vai mudando. Então você pega uma pessoa e começa a conduzir ela a ficar de um jeito que ela só quer estímulo rápido, visual ou auditivo, e que assim que enjoou ela pode mudar, entendeu? Como você muda de tela. Então é complicado. Então eu falava isso no sofá durante 6 anos eu indo ali. E eu percebi o quê? Todo mundo achava interessante, batia a palma, pô, doutor, é isso mesmo. Eu tenho certeza que quando voltavam para casa, que a maior parte do público é feminino, falavam em casa, mas só ficava uma coisa interessante. E eu falava assim, puxa vida, eu não estou conseguindo... modificar uma realidade. Modificar uma realidade. Aí eu falei, não, tem alguma coisa a mais que eu preciso fazer além de simplesmente comunicar. Vou dar um exemplo. Eu lembro quando eu tirei carta de motorista aqui em São Paulo, ainda, quer dizer, no Brasil, não era obrigatório o uso de cinto de segurança. Foi bem naquela época que eu tirei que começou, né, prefeito Paulo Maluf, tem que colocar o cinto. Você colocava o cinto de segurança, é aquela coisa quadrada. Se eu levar uma menina para passar aí, ela fala, nossa, esse cara é um braço, né? Hoje em dia, você vai sair com uma pessoa, não bota o cinto, você fala, pô, o que é isso? Tá louco? E a motivação tinha muito a ver com a neura por causa do vidro laminado, que era resistente ao traumatismo craniano. Vocês transferiram para nós o problema, porque o vidro temperado criava caco de vidro que perfurava o olho, aí cabia pra gente, entendeu? Mas vocês conseguiram mudar essa realidade, Sim, né? Mas para dizer o quê? Que foi necessário a construção de uma lei, e aí eu falo do poder legislativo, para que, na verdade, nós mudássemos essa realidade, e isso impactou sobremaneira na sobrevivência. A questão do tabagismo. E né? Fazendo aí, então... Agora as betes. Então, e fazendo o paralelo Castelas, eu consegui encontrar, por exemplo, no trabalho da atual deputada estadual Marina Elou, o meu sonho de consumo. Falei, puxa vida, essa moça, ela foi lá e junto com todo o grupo dela, conseguiu criar a lei aqui em São Paulo, porque primeiro foi em São Paulo, que confere de novo ao professor o poder de falar. Na escola, não pode usar celular. Porque com toda essa mudança... Tá pai, mãe, todo mundo, e aluno querendo mandar em professor. E o professor não tinha o poder, precisou criar uma lei que subiu para Brasília e hoje em dia nós temos essa lei que é proibido usar celular na escola pela criança. Desde que, salvo, o professor fala, não, vai ser material pedagógico da aula. Sem dúvida. Então, assim, eu comecei a perceber que eu preciso fazer mais. A comunicação ela é importante. A irmã da Marina é colega na faculdade, é antiga aluna também. Então, né? O que acontece? É muito importante. Você teve um chamamento aí. Eu falo, puxa vida, tem algumas coisas que a gente precisa ir um pouquinho além e sair dessa zona de conforto. Quer dizer, eu já saí do muro da faculdade. Minha parte, não, tem mais coisa para fazer. Só comunicar não adianta, porque tem algumas coisas que a gente precisa. Vou te dar um outro exemplo. O ano passado fui convidado a participar de uma reunião na Companhia de Trânsito, porque existe um movimento de colocar um mototáxi em São Paulo. Aí eu fui nessa reunião, dei a minha opinião e fui também respaldado com informações reais e verídicas. Nós fazemos parte aqui do maior hospital da América Latina, Centro de Referência de Trauma. Não, doutor, você está falando que não pode ter mototáxi. Mototáxi não é esse transporte de moto que a gente costuma... eu sei. Pegar o passageiro e colocar o capacete. Porque você vive aí no seu carro blindado, você tem muitos trabalhos... A sinistralidade é altíssima. Eu falei, peraí. Primeiro que eu não tenho carro blindado. E segundo que, assim, essa não é boa briga. Você me chama para brigar junto com você uma coisa boa, eu vou. Eu acho que o camarada que faz entrega de moto em São Paulo, ele ganha pouco, deveria ganhar mais. A gente, quando olha um motoqueiro do lado, e às vezes fica incomodado, a gente se esquece que São Paulo precisa e funciona melhor com trânsito de informações, de documentos, de coisas, através do trabalho arriscado que esses homens, que essas pessoas fazem. Eu falei, só que a briga não é boa. A briga não é boa. Eu vou te falar por quê. São 1000 cirurgias de trauma todo ano no Hospital das Clínicas,
referente à neurocirurgia. Metade, 500, trauma de moto. Metade da metade acaba morrendo nos próximos meses. Então, assim, colocar mais gente sem o gabarito de operar uma moto, sentado na garupa, essa pessoa vai cair, vai se machucar. E posso te falar mais? A operadora, ela não vai entrar na frente e te proteger. Você vai estragar a sua vida, a vida de outra pessoa e da sua família para sempre. Queimou a moto na perna, a culpa é tua. A pessoa caiu e morreu, a culpa é tua. Não é, e eu vou dizer, a prefeitura está numa batalha terrível, porque ela está sendo pressionada. Hoje, inclusive, teve determinação de que seria obrigatório aceitar o mototáxi em São Paulo. Então, mas isso é um absurdo. Eu acho que, assim, dependendo do local, da região, e a gente consegue entender, olha, ali você tem uma população que consegue utilizar isso pagando um pouco menos, mas como é que vai ser o capacete? Acabou de viver uma pandemia, tira e põe capacete, bota uma balaclava, não tem nada a ver. Como advogado também, porque eu também fui fazer direito, eu te digo, o transporte implica na própria segurança, implica em entregar no ponto certo a pessoa, o objeto, seja o que for. É um compromisso de prestação de serviço que o Uber distorceu um pouco. Isso aí, porque de repente esse compromisso deixa de ser a responsabilidade do prestador, coisa que nunca deixou de ser. Você contrata um ônibus para te levar para Cuiabá, ele tem que te entregar em Cuiabá são e salvo, limpo e saudável. Entendeu? Que esse transporte de mototáxi não pode garantir de forma nenhuma. Então, existe aí dois focos. Esse talvez em outros locais, em outros lugares, faça sentido. A adequação da coisa no momento. No trânsito de São Paulo, eu sou contra realmente. Tanto é porque que após a criação daquela faixa azul que tem na 23 de maio, na Washington Luiz, aquilo impactou positivamente com a redução. Então, assim, não é a boa briga. A boa briga, e aí sim, eu falo de carteirinha isso, para quem ganha vida como mototáxi, a gente tem que agradecer, porque São Paulo flui por conta deles. Muitas famílias são sustentadas através desse trabalho, que é um trabalho arriscado, que é feito diariamente. A gente tem que brigar para que eles ganhem mais. Mais direito, mas não esse tipo de serviço. Coisas e objetos. Sim, de pessoas. Lógico. Nós estamos falando de uma coisa infinitamente mais delicada. Né? E quem vai assumir? Não, exato. E outra, nós sabemos da limitação que nós temos até mesmo para pegar um contingente de pessoas que venham a sofrer mais trauma. Então, assim, menos sequela, menos morte, pelo amor de Deus, a gente não quer isso. Não precisamos disso. É terrível, realmente. E é assim, é uma coisa que de Brasília se decide, mas aqui é inaplicável. Ou é aplicável irresponsavelmente, sem dúvida, irresponsavelmente. E por isso que eu falo, depois dessa nossa conversa, eu dei aqui 2 exemplos, que o próximo passo é ter uma atuação mais ativa junto ao legislativo. Vai sendo chamado para as coisas, né? Você possivelmente será você é um pré-candidato. Atualmente eu sou pré-candidato a deputado estadual por São Paulo. E isso tem muito a ver com a minha própria formação, porque, veja, o Hospital das Clínicas é um hospital estadual. Nós fazemos parte da Universidade de São Paulo, fundada em 1934, em São Paulo. Então, é uma coisa estadual. E eu vejo um sentido muito grande. Para fazer o quê? Para fazer saúde. Então, quando eu falo de mobilidade urbana aqui, veja, o meu recorte, meu olhar sempre é para a saúde. Para a saúde do indivíduo que quer trabalhar, para a saúde da população, para a saúde do sistema. E, obviamente, quando eu falo, por exemplo, do celular, a mesma coisa, a interface da educação e da saúde. Então, assim, tem algumas coisas que, para mudar, de fato, a gente precisa colocar o nosso nome à disposição e estar disposto a trabalhar de uma forma diferente. Eu vejo assim, a política parece aquela reunião de condomínio chata que acontece na sexta-feira de feriado, que todo mundo quer ir para a praia, quer descansar. Mas se a gente não se predispor a estar presente e falar... eu fiquei pensando nessa reunião, é lógico que é um embate, mas nessa reunião, que eu dei o exemplo aqui da companhia de engenharia ali, se discutindo isso, a minha fala foi fundamental. Não foi porque fui eu, Fernando, que falei, porque precisava ter alguém. Não precisava ser eu, podia ser outra pessoa. Mas só falar a verdade, o fato. Porque as coisas não acontecem na mesma velocidade. Fala, puxa vida, se você sabe dessa informação, por que não estava naquela reunião importante que ia acontecer? Também, né? Porque não tinha pessoa ali. Então, às vezes, com uma canetada certa, você consegue evitar um problema ou até mesmo propiciar uma melhora para a população. Então, é dessa maneira que eu estou enxergando esse próximo desafio, esse próximo passo a ser dado. Dentro dessa ótica de que você agora foi chamado para uma outra responsabilidade, que é ajudar a normatizar as coisas para que ela
produzam menos desastre e produzam mais soluções. Nós temos também envelhecimento da população. Sim. Né? Sim. Aí voltamos lá no Alzheimer, voltamos lá na hidrocefalia, voltamos. Você tem em mente alguma coisa para isso aí? Sim, sim. Na verdade, a minha ideia principal é o desenvolvimento de um plano estadual do cuidado do cérebro de uma forma integral. Porque toda a nossa vida ela acontece no cérebro. Então, desde a barriga da mãe, então a gente tem que ver as questões nutricionais, né? A carência do ácido fólico, a infância, que a gente falou dessa interface. Então, a inclusão é uma realidade. Mas o transtorno de déficit de atenção, o transtorno do espectro autista, a própria superdotação, outros transtornos, a dislexia, depois na adolescência ali, a questão do bullying, a questão da ansiedade, da depressão, na vida adulta, o burnout, e depois a questão das demências e outras doenças neurodegenerativas, a hidrocefalia de pressão normal. Ou seja, a gente precisa ter um plano de cuidado integral. Até porque muitas dessas coisas na velhice são construídas na infância e no adulto, né? Absolutamente. Você está... Só que a realidade é complicada. Tem um trabalho social que eu faço há muito tempo. Eu comecei a dar um ciclo de palestras, fiz palestra no Teatro das Artes, no Shopping Eldorado. Eu tenho um carro que a gente coloca ali um cérebro, desde 2017 isso, né? Eu batizei o nome dele de Neurinho, que ele vai junto, que daí eu explico para as crianças, só tem o lado direito, o lado esquerdo, e a gente começa a ver muita coisa. E quando eu fui dar palestra na periferia, muitas crianças sendo tratadas como portadoras de distúrbios neuropsiquiátricos, eu te juro por Deus, é de chorar. Criança que não estava conseguindo enxergar. A criança com o olhinho assim, olha, não aprende. Eu falei, mas alguém chegou a fazer um exame oftalmológico? Então, às vezes, assim, é muito diferente a nossa realidade. Muito. Só que se a gente não botar a mão na massa e correr atrás disso, da mesma maneira, como é que eu vou chegar para uma mãe, que é isso que acontece, tá? Na periferia. A criança tem lá o transtorno de déficit de atenção, tá? E hiperatividade. Veja, é muito simples falar da Ritalina. Tá louco? Não é isso. Não é isso. A medicação, ela existe para uma faixa pequena e muito específica. Você tem a reabilitação neuropsicológica, você tem outras estratégias e você precisa que ela seja atendida por um neurologista. Então o professor chama os pais. Você imagina, a família numa situação difícil, uma situação vulnerável. Fala, seu filho precisa passar por isso. Então vá no SUS e procure. Vai encontrar o quê? Vai encontrar uma fila. Eu sei como é que é, vai encontrar uma fila infinita, vai encontrar um descaso absurdo. E aí eu falo, puxa vida, olha, você quer saber? Dentro desse plano integral, que envolve tudo, né? Desde uma rede de fato de conseguir atender um paciente com AVC, tem que ter um olhar para a educação diferente de trazer a saúde para dentro da escola. Então, assim, toda escola tem que ter um neuropsicólogo. E tem o agravante aí do perículo imora, quer dizer, o tempo trabalha contra. Lógico. Se você tiver querendo fazer uma plástica, você espera 1 ano a mais, você espera 2 anos, você quer tirar ou deixar de usar óculos, você espera, mas uma criança em desenvolvimento, cada dia é um dia perdido. Mas vamos olhar a verdadeira vida como ela acontece. O professor chama, vamos supor, e os pais conseguem ir. Tá, aí vai encontrar uma fila, o tempo está passando. Aí tudo bem, chegou na hora da fila. Uma avaliação neuropsicológica não acontece em 1 hora, são sessões, 4 ou 6. Então essa senhora, que muitas vezes pode trabalhar em algum local, ela vai ter que faltar do trabalho dela para pegar essa criança e levar. Ela vai ser mandada embora. Ou seja, a gente está dando o pior para quem mais precisa do melhor. Então, assim, algumas ideias eu falo, olha, dentro desse plano, colocar um neuropsicólogo em cada escola. Acabou. Pronto, resolve ali a questão. A partir dali é lógico, é uma situação difícil, complicada, então talvez esse tenha que ter um encaminhamento. É lógico que qualquer governador vai bater o pé a hora que eu falar um negócio desse. Ninguém vai querer falar, não tem dinheiro para pagar. Mais uma vez, eu não quero saber se o pato é macho, eu quero ovo. Obra que não aparece também, né? Eu falo, puxa vida, não adianta ficar agora em época de eleição, ficar mostrando o hospital, o leito que está aberto e tudo mais, porque assim, veja, hospital bonito aberto... Isso não reflete saúde. O hospital é um lugar físico, onde se trata a pessoa doente. Você tem que mostrar índice de saúde. E muitas vezes, para promover a saúde, a gente precisa sair desse modelo muito engessado. Então, essa é a minha proposta. Então, sabe uma coisa que eu quero te parabenizar pelo seguinte? Perto do que a gente assistiu, eu sou testemunha da história, grande parte está desistindo de pensar em política, desistindo, e que é a arte do possível. Tem o ideal, e você vai lá buscar o que é possível fazer, não é verdade? Através de projetos bem elaborados, etc, etc, etc. Você está indo quando todo mundo está desistindo. Tô. E te digo mais, porque assim, com a polarização,
eu vejo uma discussão rasa de política, onde Lula ou Bolsonaro virou time. Você fala, não, para, a política tem várias camadas. Quer dizer, a política começa dentro de casa, né? Mas assim, ela tem várias camadas. Vou dar um exemplo típico aqui, um convite para todo mundo pensar. Atualmente, algumas semanas atrás, estavam discutindo bastante essa coisa da escala 6x1. Acaba a escala 6x1 ou não? E eu vi pessoas brigando da mesma família, pessoas discutindo. Falei, calma, que eu já estou um pouco inteirado de política, eu posso dar uma opinião aqui. Não, vamos ver o que você vai falar, o que você acha. Falei, não, vocês vão perceber que pouco importa o que eu acho. Só que eu vou mostrar para vocês como a arquitetura do pensamento está errada. Tanto faz se você acha que tem que acabar a escala 6x1 ou não, pelos seus motivos. Eu tenho os meus e posso falar, mas o problema não está aí. Veja, está acontecendo uma votação agora, quando estava acontecendo, no Congresso. Então, assim, a sua opinião pouco importa agora, não vai mudar nada. E já está acontecendo. Você até pode tentar mobilizar alguma coisa para influenciar alguém a votar dessa mesma forma. A verdadeira excursão mental que você deve fazer é o seguinte: volta 4 anos atrás e lembra para quem você votou para deputado federal, a legenda que você votou. Tá. Ganhou, não ganhou? Ganhou, legal. Então, veja como essa pessoa está se comportando e votando. O seu candidato está votando agora. Porque grande parte votou de uma determinada forma, e eu vi muitas pessoas dizendo, puxa, mas eu pensei diferente. Mas por quê? Porque ano de eleição, aí a pessoa vota diferente. Eu falo, então a gente não presta atenção na política. Enquanto você fica pensando em Lula, Bolsonaro, tem muita coisa acontecendo. Só vai se informar na semana anterior, ou nem isso. Né? Tem que participar. Então, essa questão da representatividade, de fato ir atrás, e tá a par, né? É complicado. Olha, eu lhe digo assim que pensando no funcionamento, na fisiologia da coisa, é lógico que para nós, enquanto Associação dos Antigos Alunos, é muito interessante que você se candidate. Porque nós temos que ter um representante, alguém pensante lá e alguém que conheça a problemática que existe, porque lá reflete muitas das mazelas da sociedade. Você fala, o Hospital das Clínicas realmente atende maravilhosamente, tem competência, tem, mas vai conseguir atender toda a traumatologia que vai advir desse ou daquele projeto ou daquela coisa? Não vai. Né? Então, alguém que pense como a gente pensa e que nos represente de fato. Né? Então, eu digo assim, a associação fica feliz de poder dar, de alguma forma, voz para você, né? Embora a gente não possa ter uma abrangência tão grande, mas para que a gente fale amanhã, não, nós votamos no Fernando e esse tal projeto aqui dele é isso, e eu concordo. Ou até dizer, Fernando, que loucura é essa? Você tem a chance de explicar por que você levou aquela coisa ali. É o seguinte, nós temos a nossa formação dentro do maior e melhor hospital público de São Paulo, do Brasil e da América Latina. É lógico que um hospital que tem as suas características de representar um ponto. É um hospital que faz transplante, é um hospital que faz neurocirurgia. Não é uma unidade básica de saúde. Mas nós sabemos o que é padrão de qualidade. Nós sabemos o que é assistência, ensino, pesquisa, inovação. Então, eu acredito que todo paulista e todo brasileiro tem direito a isso. A Constituição, quando o SUS foi então sedimentado, ela criou as bases para que nós pudéssemos trabalhar por isso. Então, tudo que a gente vê de bom precisa refletir nos outros níveis de atendimento do SUS também. Então, essa é uma visão que eu digo mais ainda, privilegiada, que eu tenho, que você tem. Então, eu opero, sim, no Hospital Infantil Sabará, no Hospital Moriá, opero no Hospital no Aistel, opero no Sírio-Libanês. Top, medicina suplementar. Tudo que tem de novo lá fora de melhor, passou por aqui, tá lá. Puxa vida, que legal. Legal mesmo, porque eu sei o que é bom e o que pode ser utilizado, e aí tem os caminhos apropriados, Conitec e tudo mais, para ser incorporado no SUS, em termos de tecnologia. Não tem como comparar com qualquer outra pessoa que não nós, da área da saúde, para tomar decisões, muitas vezes importantes, ou pelo menos não é admissível um de nós não estarmos em um processo de votação, de eleição, sem mostrar o ponto de vista, como eu dei o exemplo do motoqueiro. Que está discutindo uma questão de saúde que é um dos grandes temas sociais. Né? Agora, o que eu acho mesmo é que São Paulo precisa de uma cirurgia política. O Brasil precisa, né? de uma cirurgia política. Posso dizer para você? Primeira coisa, fundo eleitoral.
não deve existir. É lógico que o que eu estou falando aqui vai de encontro com muitas coisas, mas é um absurdo. Emenda parlamentar? O que o legislativo está fazendo o papel de executivo? Não deveria existir. Não votar no judiciário? Puxa vida, tinha que ter um critério e, de alguma forma, por que não? Qual que é o grande problema? Veja, com regras, com coisas organizadas. Assim, é complicado. Então, assim, tem coisas que tem que mudar. Voto, grande parte dos votos são votos territoriais. Então, é uma coisa que está arraigada ao brasileiro. O camarada vai lá, encontra um líder comunitário, começa, de alguma forma, empregar essa pessoa, oficialmente ou não, dando recursos para ele distribuindo para aquela comunidade carente e vulnerável, que por conta de 50, 100, 200 reais tem a sua cabeça mudada, e depois, num certo tempo, vai lá e vai ver na urna quem ganhou. Então, o voto de consciência, o voto de opinião, ele acontece muito pouco, sem contar os outros nichos. Um determinado líder vai lá e pede para os outros votarem em determinada pessoa. Não, isso é muito complicado. No poder paralelo que não, tem a gente aí, não pode misturar as coisas. Não podemos. Existe a inteligência existencial, existe a inteligência intrapessoal, existe o líder religioso. Mas é complicado quando um líder religioso manda votar numa determinada pessoa. Não tem nada a ver. Não deixa de ser uma manipulação, né? Lógico. Sem Por isso que eu dúvida, digo assim, a manipulação. gente precisa falar sobre isso e mudar sobre isso, porque não é Lula Bolsonaro. O buraco é muito mais embaixo e muitas vezes a gente fica acomodado. E eu fico triste. É uma mistura de orgulho e tristeza quando eu vejo um colega nosso aqui, da casa de Arnaldo, que diz para mim, Fernando, estou mudando para os Estados Unidos, comprar o meu passe, eu boto a mão na cabeça e falo, que legal, você vai ter um carro maravilhoso, vai ter um cargo sensacional, vai ter uma casa espetacular e nós, daqui de São Paulo, do Brasil, estamos perdendo uma mente brilhante e pensante que, veja, assim como você e como eu, foi criada aqui. As Porque, Rangel, do Estado. Eu recebo dinheiro do governo desde que eu estou no 5º ano da faculdade de medicina. Então, ou seja, eu sou um investimento público. Eu sou um investimento público. Recebi durante toda a residência médica. Ou seja, o governo investiu em mim. Então, voltar para a política e fazer é nada mais do que a minha obrigação. Devolver alguma coisa muito que você recebeu. Por isso, né, que eu né? estou voltando o meu nome à disposição. É lógico que eu estou com muita vontade de trabalhar, quero muito ganhar. Mas mais do que isso, é um retorno. Isso não é demagogia. Porque você lembra muito bem, a gente faz o internato remunerado. Quando eu falei aqui da parte emocional, de toda a correria que é a residência médica, eu morei na residência, aqui, no Hospital das Clínicas, por uma questão que o governo, na verdade, de alguma forma, fez isso assim, investiram muito dinheiro nessa pessoa que está aqui. Então, assim, não voltar todo essa capacidade, esse investimento, eu acho que é uma sacanagem. Então, quando um colega recebe uma promoção e vai morar no exterior, é uma mistura, porque eu fico, puxa, que legal, os caras acharam que eles são bons mesmo, estão levando ele embora. Por outro lado, é a mesma coisa que você pegar um microscópio cirúrgico e jogar do 10º andar. Você está levando embora, gente, não Todo dá. investimento foi feito aqui para ser usufruído em outra situação. Né? Agora, eu sei também ponderar expectativas e nós temos no DNA da nossa escola uma grande realidade. A gente lembra do professor Adib Jatene, que, lutando principalmente pela questão do subfinanciamento e do problema de recursos do SUS, foi lá e conseguiu construir uma coisa maravilhosa que, na verdade, seria uma fonte de renda e que foi para ajudar. Desvirtuado. E que depois foi desvirtuado. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Ele estava ali sozinho naquela situação. Então, pessoal, a gente precisa de massa crítica. Mais pessoas que tenham vontade de fazer isso e que façam. Porque só escolher na urna é o mínimo que a gente tem que fazer. Aliás, votar em branco, votar em nulo, não votar, voto de protesto, gente, isso não existe. Entre o ruim e porcaria, escolha um. Porque depois você tem para que caminho perseguir. Pelo amor de Deus. Então a gente precisa de massa crítica. Não só médicos, pessoas da sociedade. E veja, médico que continue sendo médico, engenheiro que continue sendo engenheiro, porque é assim que funciona. A sociedade só vai melhorar se a gente tiver massa crítica para mudar esse tipo de coisa que ficou estruturada. E não precisa ser assim, Rangel. Acredito nisso. Essa renovação é difícil, não tenha dúvida. É uma coisa que demanda fazer um clearance muito grande aí de renovação, mas acho que essa é uma oportunidade. Quer dizer, espera-se que tanto o estadual quanto o federal e os senadores também
tenha uma renovação muito grande, né? E que traga realmente um pessoal com um pouco mais de consciência, um pouco mais de... Né? Nós não temos, na associação, nenhum engajamento político, mas isso é uma coisa. Por outro lado, saber escolher alguém que fale por nós, eu acho que é um mínimo de inteligência que a gente tem, né? Agora, quero voltar numa coisa aqui. Então, tem um congresso que vocês organizaram, que é mundial, que vai acontecer quando? Aqui em São Paulo, mas quando e aonde? Agora, sexta-feira, 31 de julho a 3 de agosto. Sim. É uma sociedade mundial. A sede dela mesmo, onde ela foi fundada, foi na Suécia. Né? Hoje eu tenho a honra de fazer parte dessa diretoria. Então, agora estou secretário tesoureiro, depois eu passo o cargo de presidente eleito, presidente de fato, daqui 4 anos, e depois pós-presidente, que tem uma organização interessante, e ela roda o mundo. O ano passado, estávamos em Toulouse, ano anterior, em Nagoya, no Japão. E vou te falar uma coisa, me chamaram para dar uma aula super bacana, porque apesar de eu fazer parte do board, a escolha de quem vem dar a aula vem de um colegiado, então você não é... E eu fiquei muito honrado, porque... São 2 aulas, né? Uma grandona que eles querem saber como que a hidrocefalia de pressão normal, de alguma forma, lapidou a minha carreira. Então, é muito um papo como esse, só que numa visão internacional. E a importância de se criar, né? Que eu tenho falado muito isso nesses congressos mundiais, de se criar a subespecialidade da neurocirurgia geriátrica. E aí eu falo por quê? Nós temos a neurocirurgia pediátrica. E quem vai operar idoso, muitas vezes opera como opera um adulto. Só que assim, pessoal, a longevidade está aí. Você operar uma pessoa de 70 anos é diferente de operar uma de 80 ou operar uma de 90. E quando a gente fala da hidrocefalia de pressão normal, tem paciente no HC que eu operei com 96 anos de idade. E ficou muito bem. Aqueles últimos 2, 3 anos, pôde andar, pôde controlar a urina, pôde conversar normal. Não precisou ficar fadado. Dignidade, qualidade de vida. Exato. Só que assim, veja... Aí a gente precisa chamar os nossos amigos da geriatria, abaixar a bola e entender uma coisa chamada fragilidade. A dura mater do idoso é grudada no osso, não é igual de um adulto, muito menos de uma criança. Então, algumas características, sem contar as comorbidades, algumas características são diferentes. Eu tenho que oferecer para essa pessoa alguma coisa que realmente vai fazer diferença na vida dela. Eu não posso ser o ponto final. Eu tenho que ser a reticências, né? Aquela coisa que cria aquela experiência mais. Então, esse olhar diferente eu vou desenvolver nesse congresso, com essa coisa, sabe? E aí eu fico muito feliz. Por quê? Aí eu tenho que falar que é o velho puxando o novo. Tendo entendido isso, nós tivemos a mudança de titular. Entrou o professor Carlotti, ex-reitor da USP. E assim que ele entrou, eu falei para ele, professor, eu estou fazendo isso, no teu congresso, eu estou com vontade de criar aqui, agora, uma nova moda, tá? Eu vou puxar, Fernando. Não, é o seguinte, eu quero criar a Liga de Neurocirurgia Geriátrica. Sim. E nós fizemos isso, fundamos isso na faculdade em 2024. Por quê? Eu falei, não vai adiantar. Por mais que eu tenha um ótimo relacionamento com o pessoal da geriatria, não vai dar tempo, entende? De só as nossas conversas produzirem toda essa mudança que é necessária. A longevidade está aqui. Então, a gente precisa envolver os estudantes. E nós fundamos a Liga de Neurocirurgia Geriátrica. Nós temos aí praticamente 30 membros que já participam desse movimento, das cirurgias, de entender que, puxa vida, vai operar um idoso que tem hidrocefalia de pressão normal, qual que é o fator de risco? Como eu faço para minimizar? Como eu faço para ele não ter o delírio ali no pós-operatório? Como é que eu lido com essa questão da anticoagulação, que muitas vezes algum toma? E é um dos temas no congresso. É um dos temas, e vou te falar, os alunos da faculdade que fazem parte da Liga, foram os fundadores e fazem parte da Liga, você vê como tudo se reinventa, né? Eu que outro dia estava entrando na Liga de Transplante Cardíaco, que já era uma liga super específica, né? Liga de Transplante Cardíaco. Porque eu não fui nem para febre reumática, fui de transplante cardíaco. Agora recrutando alunos e, na verdade, promovendo a iniciação científica dessas pessoas dentro desse contexto. E eles estão lá. Levaram mais de 10 trabalhos. E olha, esses trabalhos não é porque tem meu nome que foram aceitos, não. Porque, te falar, essa turminha aí é enjoada. Não é assim, é congresso de coisa de amizade, não. Os caras olham o conteúdo mesmo. Ó, não tem conteúdo, corta. Não tem, porque é um congresso... Eles vão levar 10 trabalhos, Rangel. Não é pra gente ficar orgulhoso da faculdade? Mas nossa faculdade tem por compromisso e obrigação até ser exportadora de modelos, protocolos e etc. Em todas as especialidades. Vários colegas que eu entrevistei aqui, eu percebo que cada um está colocando algo novo e algo bem pensado, algo bem estruturado,
que deve ser e está sendo exportado para que aconteça em outros centros de medicina, outras faculdades, outras universidades, etc. Nós temos essa missão de exportar modelos, porque nós temos meios. Se você tem os meios, vamos nos cobrar a responsabilidade da realização. Se não tivesse meio, tudo bem. Agora eu vou te falar, só para complementar, aí, que a gente não está sozinho, sabe? Porque até a iniciativa privada, ela tem andado próximo e pensando de uma forma semelhante. Então nós temos aqui em São Paulo uma fábrica paulistana chamada HP Bio, que produz válvula para hidrocefalia programável. Tem 5 no mundo. A nossa é a mais novinha. Tem uma alemã, tem outra que é feita na França, outras que são feitas na América, outra que é construída na região relojoeira da Suíça, devido à precisão. Sim. E nós temos uma brasileira. Aí que barato, né? Essa válvula é exportada para a China, essa válvula vai para alguns países da Europa, essa válvula vai para outros países da América Latina. Que controla com o imãzinho, que regula. Só que essa válvula não é aceita no SUS. E eu cheguei aí no Senado falar por isso, sabe? E aí você fica empolgado, fica ali feliz que está falando aquele ambiente, você percebe, não adianta, não é uma fala. É um trabalho, um movimento que a gente precisa fazer, apesar de correr até a Conitec, correr até o Ministério, correr até... A Anvisa não precisa falar, porque assim, é uma válvula que na saúde suplementar ela é utilizada, mas o SUS ainda não a utiliza. Então, assim, tem muito trabalho pela frente, da mesma maneira que nós temos um sensor que se coloca em volta da cabeça, desenvolvido também aqui em São Paulo, em São Carlos, especificamente. Sim, estudei lá. Chama Brain for Care, que consegue captar as ondas de pulsação do cérebro e você consegue entender a dinâmica pressórica dentro da cabeça sem precisar fazer sequer um furo, que inclusive está nos Estados Unidos. Sei. Ou seja, paulista, daqui, criando tecnologia, exportando para fora. E essa tecnologia foi mal barato, porque olha como ela surgiu. O professor Sérgio Mascarenhas, finado professor Sérgio, lá de São Carlos, abriu um quadro de hidrocefalia de pressão normal. E aí ele foi investigado e operado por lá, e dentro do processo do diagnóstico e tratamento tem o TAP test, que é uma punção na coluna. E aí foram explicar para ele, não, porque a gente precisa puncionar, para provar que a pressão está normal, a gente aproveita, tira um pouco e vê se melhora ou não. Ele falou, não, peraí, vocês estão pegando um professor universitário que entende do assunto e tem que enfiar uma agulha desse tamanho na minha espinha para saber se está tudo errado. Faz aí, mas está errado. Foi submetido, foi operado, melhorou. E aí ele começou a pesquisar e falou, peraí, o que a gente estuda para saber se tem terremoto, abalo sísmico, se eu pegar isso aqui, inteligência artificial e tudo mais, pá, criou um negócio. Pô, você vê que dá orgulho, né? Pô, dá orgulho. É coisa que você fala, puxa vida, gente, não vamos sair para fora, não, vamos ficar aqui, gente aqui pensante tem que ficar aqui. Mas é fato. Querido, olha, eu acho que não vamos falar o resto da tarde, o resto da noite aqui, mas... Nós temos aqui alguns momentos e tem um momento também que a gente tem que encerrar e até marcar uma próxima. Eu te pediria o seguinte, deixa uma mensagem para nós. Tá bom, eu vou deixar uma Para mensagem... os colegas e para os não colegas. Tá, principalmente para quem está se formando agora. Eu tenho certeza que para os colegas que são aqui da casa, eles vão entender muito bem o que eu estou dizendo e tenho certeza que pensam semelhante. Eu acho que isso vai bem no fundinho do coração. Existe um movimento, e aí toca também um pouco em política, né? Que transforma o médico num ser meio diferente, né? Porque você, quando faz o ato médico, você vai cobrar pelo ato médico, porque você vive disso. Só que para ser menos taxado, todo mundo te induz a abrir uma coisa chamada empresa e firma, não é verdade? Porque daí, em vez de 30%, você volta para... E tudo bem, isso acaba sendo um mecanismo que faz parte aí dos meios contábeis e jurídicos. Só que o que é triste de se perceber é que muitas vezes os colegas começam a encarar isso de uma forma tão ferrenha e esquecem o motivo pelo qual prestaram vestibular e estudaram para ser medicina, que é ser médico. Então, assim, um chamadinho bem simples. Pessoal, vamos continuar olhando aquela pessoa na nossa frente como paciente. Ele não é o nosso cliente. Por mais que queiram empurrar esse nome para a gente, ele não é cliente. O paciente é uma pessoa que tem coração. Tanto faz se é rico, pobre, tem destaque, não tem destaque. A gente lembrando disso, a gente nunca erra. E a gente tem isso. Todo mundo que passou pela Faculdade de Medicina da USP, da Pinheiros, tem isso gravado no coração. E a gente serve como modelo para vários e vários outros colegas, várias e várias outras escolas. Então, assim, a gente tem paciente, sabe? Então, pode ter inteligência artificial, o que for. Exame físico é fundamental, uma coisa mágica acontece nesse momento quando você presta atenção numa pessoa. Não é à toa que existe o efeito placebo, que nem a neurociência consegue explicar direito. Então,
invista tempo no seu paciente, que é uma pessoa. Seja um consultor de saúde, não um consultor de doença, pelo amor de Deus, porque isso a gente sabe fazer. Mas muitas vezes você vai salvar uma alma. Não é o coração, não é o cérebro, não é o pulmão, é uma alma. E a gente perde essa oportunidade. Então não vamos perder, vamos continuar chamando essas pessoas que nos procuram de pacientes. Maravilha, maravilha. Olha, nós temos muito mais para conversar, mas infelizmente a gente chega um momento em que, você sabe, o tempo das pessoas é importante e ficar 1 hora ouvindo uma coisa quebra o tempo, né? Mas quero te agradecer muito. Quero parabenizar por tudo isso que você está fazendo. E olha aqui, pessoal, tem quem nos represente, né? Então, está aqui uma proposição que eu acho justa, correta. Não sou partidário de coisa nenhuma, não tem nada a ver, a associação não tem, ela é isenta. Mas ter alguém que está disposto a pugnar pelos problemas que a gente conhece e com conhecimento, sabendo do que está falando, então a gente tem mais aqui prestigiar. Independente dessa questão política, o teu conhecimento, a tua carreira, etc., só dignificam a escola. Então, te agradeço muito por ter vindo aqui. Agradeço a todos vocês que nos ouviram até agora. Uma conversa que, se a gente deixar, não tem fim mesmo. Nós vamos ter que marcar uma outra data. Fernando, muito obrigado a você. Parabéns. Eu que agradeço. Um grande abraço e muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você, querido.